Bom dia, irmãs e irmãos. Como nós anunciamos, nessa manhã a gente vai deixar um pouquinho as nossas EBDs. Na verdade está difícil até, se você descobrir o que é uma aula e o que é uma pregação, a diferença é tão pequena. É lógico, existe o formato litúrgico, né? A participação, a interação dentro de uma aula, né? E sendo que isso não tem, lógico, num culto. Normalmente não se tem. Então, Deus é que sabe, de repente pode até acontecer. A soberania do Espírito dentro do culto. Mas, basicamente, tanto a aula como a pregação, ela tem um só objetivo, edificar o povo. Né? Trazer conhecimento para a mudança de vida do povo de Deus, para consolo, exortação, ensino que transforma vidas. Né? Então, o objetivo é o mesmo. Obrigado. E nessa manhã nós vamos falar um pouquinho sobre uma palavra consoladora. Eu creio, porque como eu pedi licença para o presbitério para poder trazer essa palavra, eu creio que ela há de consolar os nossos corações. E é um texto já que foi compartilhado algumas vezes já aqui conosco, né? Nós já compartilhamos em Colossenses capítulo 1. Mas eu queria trazer sobre um prisma não novo, mas quem sabe enxergando com mais profundidade sobre um ponto específico, sobre o reinado soberano de Jesus Cristo, e o que isso nos afeta, o que isso traz para nós, o benefício de compreender realmente a soberania de Deus, através do Filho, do reinado do Filho. Não é? Nós estamos passando crises terríveis, não é? E não só questão de pandemia, o coronavírus, mas a gente tem passado crises constantemente dentro das nossas famílias, dentro dos nossos casamentos, dentro das da nossa própria igreja, em todos os relacionamentos. O sistema mundano não nos é favorável, todos nós estamos praticamente nadando contra a maré, não é? Para poder subsistir como cristão no mundo hostil. Então tudo isso traz para a gente bastante tristeza, bastante, às vezes, desânimo. E uma palavra como essa, eu acredito que pode nos dar um grande refrigério. Aliás, é a palavra central da Bíblia que nos dá refrigério. Todo o entendimento do Velho Testamento apontou para Cristo, e Cristo como Senhor, como Deus, não é? E como Deus que reina e cuida, especialmente de um povo. Então, esse texto que Paulo fala ali em Colossenses capítulo 1, que ele escreve aos Colossenses, ele traz uma espécie de um hino, que dizem que inclusive era um hino semelhante àquele hino, aquela passagem de Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, quando Paulo fala sobre a humilhação de Cristo e a sua exaltação, e que o nome dele foi colocado sobre todo nome, e diante do nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, não é? Então, semelhantemente, esse texto de Colossenses, capítulo 1, de 13 a 23, parece ser um hino cristão da igreja primitiva, e que exalta Cristo, a sua sublimidade, a sua soberania, a sua supremacia, a sua excelência, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. E eu acredito que isso é grande consolo para o nosso coração. Pensa você saber, ter convicção, ter fé de que você está nas mãos de um Deus soberano, que você está nas mãos de um Deus bom, justo, fiel, imutável, e que não falha, e que Ele cuida de você especialmente. Não existe outra maneira de gerar consolo aos nossos corações abatidos, esperança, e assim a gente poder continuar levantando os nossos joelhos trôpegos e caminhando como filhos de Deus nesse mundo. Não é? Eu acho que não existe outra palavra mais consoladora e exortadora. Esse é o tema. O teu Deus reina. Então vamos à Epístola aos Colossenses. Só para dar um rápido pano de fundo sobre essa carta. Ela foi escrita, Colossenses foi escrita por volta dos anos 60, mais ou menos, por volta dos anos 60, quando Paulo estava preso em Roma.
Ele estava em Roma preso e ele escreveu algumas cartas, não só Colossenses, mas são chamadas as cartas da prisão, que eram Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Quanto à carta aos Colossenses, o que aconteceu? O que motivou Paulo a escrevê-la? Ele recebeu uma visita na cadeia de um homem de Deus, um líder de Colossos, chamado Epáfras, provavelmente o fundador da igreja de Colossos. Epáfras, ao visitá-lo, ele trouxe algumas informações de que aquela igreja lá em Colossos sofria ataques de falsos mestres, com uma nova doutrina, conhecida mais para frente um pouquinho, no primeiro século. Essa doutrina foi conhecida como gnosticismo. O gnosticismo arrasou muitas igrejas na época, ou tentou provocar um abalo no cristianismo, por obra do inimigo, obviamente. Então, essas falsas doutrinas, e essa falsa doutrina, junto com esses falsos mestres, estavam entrando para dentro de Colossos, e Epáfras, preocupado, tendo a oportunidade de visitar Paulo, e Paulo, seu mestre, provavelmente ele se converteu pelo ministério de Paulo, então Epáfras conta para ele a situação e pede ajuda. Paulo então escreve essa carta, ensinando algumas virtudes. Você pega a segunda metade da carta aos Colossenses, como é de costume de Paulo, ele fala algumas coisas práticas, como relacionamento conjugal, como o marido se comporta com a esposa com o marido, pais com filhos, filhos com pais, patrões com empregados, empregados com patrões, e aí vai. Irmãos dentro da igreja, como é que se comporta. Mas antes disso, ele também, e principalmente, ele combate a infiltração deste ensino pernicioso, mostrando a supremacia de Jesus Cristo sobre tudo. Não há, lógico, todos nós sabemos disso, não há uma maneira de discernir o falso, a não ser conhecendo bem o que é verdadeiro. Aquela historinha tão repetitiva, né, da nota falsa. Como é que você consegue discernir num bolo de 200 notas de R$100, difícil, né, você pegar hoje em dia um bolo desse tamanho, mas se tiver uma chance de pelo menos algumas notas de 100, você olhando ali essas notas, só no tato, você que está manuseando todo dia algumas notas de R$100, você vai acostumando com a visão daquela nota, a cor daquela nota, os detalhes daquela nota, até mesmo o tato daquela nota. Então, quando você pega uma falsa, fica um pouco mais fácil de você discernir. Então, sempre conhecendo o verdadeiro, ajuda a discernir rapidamente o que é falso. Ajuda a ter essa noção, esse discernimento. Vamos lá, vamos ler então o capítulo 1, de 13 a 23, dessa carta aos Colossenses. Abram comigo, Colossenses 1, de 13 a 23. Que Paulo vai começar então a mostrar a supremacia da pessoa e da obra de Cristo. Vamos lá, versículo 13. Ele, e esse ele aqui, Paulo não está falando obviamente de Jesus, ele está falando do que ele falou no versículo 12. Ele puxa o assunto do versículo 12, que é o Pai, o nosso Pai, que nos fez idôneos da parte que nos cabe a herança dos santos na luz. Ele está falando de Deus Pai. Ele, Deus Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é Cristo, é o Filho, que é o Rei de um reino onde Deus nos transportou e nos colocou. Este, que é Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Nele, Jesus, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus.
E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez pedindo graça, num texto tão rico e difícil, não é? E tão importante para nós nesses dias. Senhor, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra maravilhosa, especialmente por esse hino de louvor a Jesus Cristo. Nós cantamos aqui nessa manhã algo semelhante ao que nós estamos vendo na Tua palavra nessa hora. Por isso nós nos regozijamos em cantar louvores à supremacia de Cristo, sabendo que Ele é o Rei do Universo, e que nós somos um povo a quem Ele libertou e nos transportou para o Seu reino. E somos agora herdeiros, súditos desse reino maravilhoso e eterno, onde as glórias nós nem conhecemos ainda, mas que essa verdade que nós vamos ler agora na Tua palavra, possa entrar para dentro de nós, revelar mais a beleza, as glórias de Jesus Cristo, e assim encontremos gozo, paz, encontremos consolo e fortalecimento para a nossa fé, consolo para as nossas almas, e que toda a tristeza quanto às labutas que temos nesse mundo tenebroso possam ser refrigeradas pela visão de Jesus Cristo como Rei soberano que é. Ajuda-nos, Senhor, a termos essa visão e assim sermos edificados, fortalecidos, alicerçados e firmes na fé em Jesus Cristo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, se você observar nesse texto, ele começa dizendo que há um império e há um reino. Depois, se você pega do versículo 15 até o versículo 23, você vai ver que várias vezes Paulo vai usar um termo que ele mostra a grandeza deste reino. Dentro do reino do Filho, do amor de Deus, do amor do Pai, toda a criação está dentro, todas as coisas estão dentro. Ele fala no versículo 15, ele usa o termo toda a criação, no final do versículo 15. Versículo 16 ele usa que foram criadas todas as coisas. No final do versículo 16, novamente, tudo foi criado por meio dele, para ele. Versículo 17, ele é antes de todas as coisas. E ainda no versículo 17, nele tudo subsiste. Presta atenção no todas, toda, tudo. Versículo 18, para em todas as coisas ele ter a primazia. Versículo 19, reside nele toda a plenitude. E versículo 20, e reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre os céus, quer na terra, quer sobre os céus. E versículo 23, por fim, ele fecha dizendo que o Evangelho foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e de qual Paulo é um servo. Então, irmãos, a gente vê aqui a grandeza. Esses termos devem trazer para nós uma atenção especial. Tudo. Pensa no que foi criado. Nós não conseguimos ter essa equação, essa somatória, essa dimensão em nossas mentes, não é? Até a ciência não tem. A ciência calcula o que ela pode observar de maior que existe. O que é? É o universo. Mas dizem os cientistas que o universo observável, para eles, observável por quê? Porque eles sabem que pode ter mais coisas. O que eles puderam ver dentro dos parâmetros da ciência, hoje o universo tem 93 bilhões de anos-luz, de uma ponta até outra, de uma extremidade a outra. É incalculável isso. Para a gente poder medir isso, não dá. Isso porque é o que eles chamam de observável. Obviamente a ciência sabe que isso é algo que pode mudar. Como alguns tempos atrás, acharam que a distância entre a Terra e uma determinada estrela era tanto, e de repente viram que não é bem aquilo, era muito mais do que aquilo. Então tudo muda na ciência, não é? Então, por conta da ciência, nós não temos parâmetros sobre esse todo de Deus.
o tudo das Escrituras é muito maior do que o tudo da ciência, do que o tudo que os cientistas observaram a nível de universo observável. Então o tudo aqui, ele é amplo, e é essa a ideia de Paulo, do Espírito Santo usando Paulo, e essa é a ideia de que nós devemos trazer para nossas mentes, a grandeza deste reino. E pasmem, Jesus Cristo é maior que isso. Jesus Cristo é maior que... É isso que Paulo está querendo dizer. Aquilo que é conhecido dentro do universo criado, Cristo simplesmente sustenta. Ele criou, Ele sustenta e Ele cuida. Ele administra. Vejam a grandeza de Cristo. Então ele diz, vamos lá, versículos 13 e 14, nesse primeiro momento, versículos 13 e 14 de Colossenses 1, Paulo diz para mim, para você, que Cristo é o seu, é o meu e é o nosso Redentor e Rei. Ele diz, Ele nos libertou do império das trevas, o Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Presta atenção, só há dois, eu não posso dizer reinos, porque o império do inimigo é menor do que o reino de Jesus. Quando fala de reino, fala de que aquele é soberano. O império, na linguagem grega, quando o Novo Testamento foi escrito, significa que o império está sujeito a algo maior, que seria um reino. A ideia não é atual. A ideia hoje, por exemplo, quando você fala de um imperador, ele tem o mesmo poder hoje, né, no nosso tempo, de um rei. Eles são equivalentes a nível de autoridade, poder, né? E não era o caso quando Paulo escreveu aqui. Quando Paulo escreveu, ele quis dizer, existe um império, onde há um ser que governa, porém há um maior, que é um reino, onde alguém reina, é o Filho de Deus. Jesus é o rei, que é maior do que o imperador do império das trevas. Por conta disso, Jesus deixa claro que ele avançou dentro da casa do inimigo. Nos evangelhos ele deixa claro isso. Ele é o valente que enfrentou o outro valente, que era o dono da casa, avançou para dentro da casa e resgatou de dentro da casa do inimigo alguém ou pessoas que ele quis para si. Essa é a ideia, e isso é que Jesus expressa no Evangelho. Então ele dominou o valente por ser alguém mais poderoso que aquele valente, se referindo ao imperador das trevas, Satanás, e resgatou aqueles que ele quis tirar de lá de dentro do império das trevas, e trouxe para o seu reino. E ele diz que no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Irmãos, nós estamos aprendendo no catecismo pela manhã, o catecismo, como é mesmo? É breve catecismo. Nós estamos aprendendo várias coisas, desde a criação, sobre o ser de Deus, e adentramos na queda e vamos avançando, né? E por último, acredito, não sei se seria por último, mais ou menos no final, do meio para frente, a gente começa a ver um pouco da redenção. Já vimos uma parte ali, quando Gênesis nos mostra o resgate de Deus de Adão e Eva, não é? Mas a redenção é uma das matérias mais importantes, se não a mais importante, para pecadores como eu e você. O que adiantaria conhecermos um Deus grandioso, poderoso, criador de tudo, se ele não tivesse sido favorável para mim e para você, e nós iríamos todos para o inferno? Qual a vantagem de conhecer esse Deus? Agora, conhecendo esse Deus, sendo soberano que é, justo, bom, grande, né? Todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, e além de tudo ele é o meu Redentor, né? É o meu Salvador. Aí sim a história muda, né? Aí eu posso gozar junto com ele de toda a sua grandeza, toda a sua supremacia, não é? Eu posso me deleitar nele, sabendo que ele é o meu Redentor, ele é o meu Salvador, não é? Ele é o meu Rei, ele reina sobre o universo, e além de reinar sobre o universo, reina sobre a minha vida, e além de reinar sobre a minha vida, ele é meu Pai, e ele é aquele que me justificou, não é? E que me colocou graciosamente em sua casa, e me deu a sua herança. Então isso é gracioso, isso é consolador, né? Então Cristo, o soberano,
tem poder para tirar pessoas do império do inimigo e levá-las ao seu reino. E ninguém pode arrebatá-las das suas mãos. Uma vez dentro do reino de Cristo, temos que tirar a ideia da cabeça que Satanás não entra na casa de Cristo e rouba de volta aqueles que Cristo tirou do seu império. Não, isso é impossível. Ele diz que ele tem poder, que o Pai lhe deu poder e autoridade e que ninguém arrebata as suas ovelhas das suas mãos. Ninguém tira cristãos do reino da luz, do reino do Filho de Deus, e leva de volta para o reino das trevas. Isso não existe. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é magnífico. Isso é consolador. Isso traz descanso para as nossas almas duvidosas. Então ele é o dono do reino no qual estamos agora. E pasmem, não só nós estamos debaixo do reino de Cristo, Satanás também está. Ele é Senhor Jesus Cristo. E Satanás não é um Deus concorrente. Satanás é um servo de Cristo. Satanás está debaixo das ordens de Cristo. E ele não faz absolutamente nada sem a permissão de Cristo. Cristo é rei. Ele tem o seu poder, Satanás, mas está debaixo do domínio de toda a soberania de Cristo. Depois a gente entende então que nós somos um povo livre. Nós somos um povo a que Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. Nós cantamos isso com alegria agora há pouco, não é? Então isso tem que entrar para dentro de nós. São essas verdades tão simples, tão básicas do Evangelho, que nos fazem ter força. É o nosso arroz com feijão, que você come todo dia, e você passa pelas crises. É essa ideia de que você é livre em Cristo, que você faz parte de um povo a quem Deus libertou. Ele tirou você do império das trevas, nós somos livres do império das trevas, como diz aí no último parágrafo, e nos libertou do pecado. Para quê? Para que você foi livre? Para que eu fui livre? Nós somos livres para adorarmos a Deus. Como o povo de Israel, vejam a analogia aqui, o povo de Israel foi libertado do Egito para adorar a Deus no deserto. Vocês lembram a ordem que Deus deu para Moisés? Vá, fala com Faraó e diga para ele, Deus está me mandando aqui para tirar o meu povo daqui e para levá-lo no deserto, para que eles me adorem, para que façam uma festa no deserto. Festa e adoração é a mesma coisa, a mesma palavra no hebraico, né? Você ter uma celebração. Adorar é alegrar-se no Senhor pelo que Ele é, não só pelo que Ele nos dá, isso também faz parte, louvá-lo por todos os seus benefícios para conosco, como diz o Salmo 103, Davi canta ali, não é? Bendiga a minha alma ao Senhor, bendiga ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, não é? Mas ele começa a dizer, qual é o principal dos benefícios? O primeiro que o salmista canta, é Ele quem redime a minha alma, é Ele quem perdoa os meus pecados. Então nós fomos libertados para adoração. E a supremacia da pessoa e obra de Cristo também avança, mostrando que Ele é a imagem do Deus invisível. Versículo 15, Paulo diz, este é a imagem, Jesus é a imagem do Deus invisível. Capítulo 2, versículo 9, aí mesmo de Colossenses, Paulo reafirma a mesma coisa, de uma forma um pouco mais detalhada. Ele diz assim, porquanto nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente. O que Paulo quer dizer com corporalmente? Ele quer dizer com alguma coisa que é identificável, é alguma coisa inteligível com o corpo humano, com alguém que é palpável, alguém que é visível, e que as faculdades humanas, o tato, a audição, a visão, o olfato, você pode ter contato com esse Deus encarnado, com esse Deus que tomou forma, e nessa forma Ele se comunicou conosco, com a humanidade. Ele tornou-se tangível para a humanidade, Ele tornou-se um ser que nós temos contato mais próximo, por ser homem, 100% homem, a encarnação de Cristo. Ele diz então que Ele é a plenitude da divindade, e embora seja corporal, mas Ele continua sendo a plenitude de Deus. Nele habita a plenitude de Deus, é isso que Paulo está querendo dizer. Então, Jesus Cristo é Senhor do universo. Por quê? Primeira razão, porque Ele é a imagem do Deus invisível.
O Deus invisível aqui, como nós vimos, é aquele que trouxe para nós a visão, por assim dizer, não é? A tangibilidade de nós compreendermos Deus e olharmos para Ele de uma forma diferente. Não só espírito eterno, mas também corpo humano, né? Então Ele é a imagem do Deus invisível. Por isso Ele sendo Deus, Ele é Senhor do universo, Senhor de todas as coisas. E Ele vai explicar um pouco mais sobre esse senhorio de Jesus Cristo, quando Ele fala que Ele é o primogênito de toda a criação. O que é que significa ser primogênito de toda a criação? Ele está querendo dizer que Ele é Senhor do universo porque Ele é o primogênito. Na época de Paulo, ser primogênito significa que Ele é, em primeiro lugar, o Filho de Deus, é herdeiro do Pai. Ele é herdeiro dos bens, e não somente dos bens, mas da função do Pai. O Pai de Cristo não morreu, porém aprove ao Pai, em Cristo, operar todas as coisas. Deus está em Cristo governando o mundo, o universo. Esses mistérios fogem da nossa compreensão. Porém, quando ele diz primogênito, a função do primogênito judeu naquela época, a primeira delas era essa, a mais importante. E o que significa ter a mesma função de pai? Significa que, através do filho, o pai continua sendo o protetor, provedor da tribo, do povo, de tudo que existe. Ele é o cuidador, ele é o administrador de todo o universo. Então ele é o primogênito, ele tem essa responsabilidade. Em segundo lugar, ele recebe a autoridade do Pai. Ele tem o poder sobre todas as coisas. O mesmo poder do Pai está no Filho. E tudo que nós podemos conhecer do Deus que é invisível, nós conhecemos no Deus visível, que é Jesus Cristo. E inclusive a sua autoridade. Ele deixou claro, nós vamos ver daqui a pouco, em Mateus 28, 18, ele deixou claro, quando ele, depois de ressurreto, ele deixou claro que foi-me concedido toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. Jesus detém toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra, ou seja, sobre todo o universo. Então ele recebe a mesma autoridade do Pai. E em terceiro lugar, ele ocupa a posição de honra do Pai. Ele é adorado como o próprio Pai dele. Ele é aquele a quem o povo é tirado do reino das trevas, transportado para o seu reino, para adorá-lo, para contemplá-lo. Então tudo que nós podemos ver de Deus, nós vemos em Jesus. E quando nos curvamos diante de Jesus e adoramos a Jesus, nós adoramos o Pai. Deus, em Filipenses 2, nós vemos que Paulo deixa claro que o Pai lhe resgatou, lhe restaurou toda a honra, né? Ele se humilhou, mas o Pai o exaltou sobremaneira. E o texto continua dizendo que, para quê? Para que o Pai exaltou o Filho, Jesus, sobremaneira? Para que todo joelho se dobre diante dele, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Quando nós fazemos isso, Paulo diz que nós damos para a glória do Pai. Quando nós adoramos o Filho, nós adoramos o Pai. Quando nós glorificamos, honramos o Filho, o Pai é exaltado também, porque tudo que nós fazemos em nome do Filho e para a honra do Filho, nós estamos também fazendo para a glória e honra do Pai. Por isso ele é a imagem do Deus, o representante de Deus, o primogênito do Pai, não é? Nesse sentido aqui. E quanto a ser primogênito, então, Paulo continua dizendo no versículo 16, pois nele, presta atenção, versículo 16, pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, aquilo que você pode ver e aquilo que você não vê, o que está lá para cima nos céus e tanto o que está aqui na terra. Sejam tronos, começa a falar agora de algumas coisas que têm autoridade sobre os homens, tronos, soberanias, principados, potestades, ou seja, ele está falando de tudo que exerce algum tipo de autoridade, de influência, de governo. Esses tronos, essas autoridades, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo está debaixo do governo soberano do rei, do reino da luz, que é Jesus Cristo. Ele termina no versículo 16 dizendo que tudo foi criado por meio dele e para ele. Não há nada que foi criado
que não seja para a glória do Filho. Não há nada que foi criado, como nós já estudamos também em João, que coisa maravilhosa, né? Nós podemos estudar junto do catecismo, juntar também com João, alguns ensinamentos do Evangelho de João, e podermos condensar tudo isso nesse texto aqui, e observarmos a grandeza da criação. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E tudo o que foi feito por causa dele, para ele, para a glória dele. E a gente se pergunta, até o mal foi criado para a glória dele? Sim! Tudo existe para a glória dele. Satanás existe para a glória dele. No fim das contas, quando ele esmagar Satanás, ele vai mostrar para todo o universo que ele é o soberano, né? Isso já está certo e líquido. Vai acontecer. E nós vamos estar lá para contemplar, quando o Senhor esmagar Satanás sobre o seu domínio, né? Então a gente vê que ele é absoluto Senhor de tudo. Então, ele é Senhor de toda a criação, tudo que ele criou, tudo foi ele que criou. Ele é Senhor de toda a autoridade, como nós já falamos, Mateus 28, 18, ele mesmo, Jesus, declara: eu tenho toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. Então ele é Senhor. Não existe nem Hitler, nem Osama Bin Laden, nem Donald Trump, e seja lá quem for, qualquer soberano, entre aspas, né, que você possa ter no seu coração, está debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Em todas as eras, Nabucodonosor, pode colocar quem você quiser. A gente fala sempre dos maus, né, porque parece que o mal escapou da soberana, das mãos bondosas de Deus, não é? Mas não escapou não, tudo está dentro do seu propósito. Isso é grande. Ele reina, o teu Deus reina, meu irmão, minha irmã, sobre tudo. O coronavírus escapou do controle de Jesus Cristo? De jeito nenhum. Ele criou o coronavírus? Sim. Você entende qual é o propósito? Não, mas foi ele que criou. E está dentro do controle dele, absolutamente dentro do controle dele, né? Ele é Senhor do tempo. Diz aqui, versículo 17, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então ele é Senhor do tempo. O que é ser Senhor do tempo, irmãos? Ele quer dizer que ele é Espírito eterno, ele é pré-existente, ele é antes de todas as coisas. Jesus Cristo não teve um começo de dias, e muito menos terá um fim de dias. Ele não teve um começo, ele sempre existiu com o Pai. É aquilo que nós já estudamos sobre a pré-existência da Trindade, o Deus triuno eterno, a eternidade de Deus, né? Coisa linda, a gente saber que ele é eterno, né? Tudo ele projetou junto com o Pai, com o Espírito, na eternidade passada, para criar todas as coisas. Então ele é Senhor do tempo. Até o tempo não existia ainda, quando Deus estava lá, a Trindade, conversando a respeito de criar as coisas. O tempo não existia. Ah, como que não? Não, do jeito que a gente conhece o tempo, não existia, não tinha contagem de dias, nem de horas, nem de segundos, nem de minutos, não é? Então ele é Senhor eterno, ele é Senhor sobre a existência e subsistência de tudo o que ele criou, como diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3, Hebreus 1,3 diz que é pela palavra do seu poder que ele sustenta todas as coisas, e ele é a imagem do Deus invisível, né? Hebreus 1, versículo 3, eu vou ler aqui. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, ou seja, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então ele sustenta todas as coisas. Da mesma forma que Paulo escreve aqui aos Colossenses, o autor de Hebreus também coloca lá que ele é Senhor sobre todas as coisas. E ele criou Jesus criou todas as coisas. E ele mantém todas as coisas, como no final do versículo 17, nele tudo subsiste, nele tudo é amparado. Subsistir é como se estivesse apoiado sobre as mãos de Jesus Cristo. Jesus Cristo segura aquilo que os cientistas calcularam, aproximadamente 93 bilhões de anos-luz, que chama-se universo, está nas mãos de Jesus. Ele sustenta nas suas palmas das suas mãos o universo todinho. Então ele criou todas as coisas. Cristo então é Senhor da história, por final. Ele escreveu a história, ele planejou a história,
e agora ele está fazendo com que se cumpra aquilo que ele planejou para a história do universo. Não vou nem falar a história do homem, né? Vou falar a história de tudo. Parece que abrange mais coisas, né? E exatamente. Se existiu alguma coisa um pouco antes da criação do homem, Cristo estava lá, criou e está escrevendo a história daquilo, de tudo. Às vezes a gente fica pensando, mas esses negócios, mas existem seres extraterrestres, existem outro tipo de ser fora da nossa galáxia ou do nosso sistema, enfim, a gente fica todo com essa dúvida na cabeça, a gente não sabe responder coisas assim, não é? Mas uma coisa é certa, se existe foi Cristo que criou. Uma coisa é certa, se tem alguém lá para longe, eu não creio que tenha, porque não está relatado e Deus assim não nos deu essa revelação, então, mas se existe, foi Cristo que criou, porque Ele é Senhor do universo, Ele criou todas as coisas, não é? Mas Ele não só é Senhor do universo, e nós vimos aí então que tudo vem dEle, ou seja, foi criado por Ele, tudo existe por meio dEle, tudo é mantido por Ele, subsiste por Ele, e tudo é para Ele, tudo foi criado para o seu prazer, para a sua glória, para a glória de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 17, de 24 a 28, tem um trecho que Paulo explica algo semelhante, algo que nos ajuda a gente compreender um pouco desse tudo do mundo que está sob o controle de Cristo. Ele usa o termo Deus, o Deus desconhecido, quando ele está ali em Atenas, fazendo esse discurso em praça pública, e ele começa a falar aos atenienses, após ter visto vários altares de deuses lá em Atenas, ele olhou que havia um altar que não tinha nenhuma imagem ali, era um altar vazio, e tinha uma plaquinha lá, ao Deus desconhecido. É como que os atenienses quisessem adorar todos os deuses, e se eles esqueceram de algum, eles deixaram um altarzinho lá de reserva. Faltou o Deus fulano de tal, opa, mas tem altar para ele, é o Deus desconhecido, mas, se sim está adorado, viu? Deus desconhecido. Mas aí Paulo sabiamente pega aquilo e mostra, olha, esse Deus aí que vocês chamam de Deus desconhecido, e versículo 24, esse é o Deus que fez o mundo, eu vou anunciar ele para vocês. Esse é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuário feitos por mãos humanas, não é servido por mãos humanas. Desculpa, eu falei o capítulo e o texto? Está aqui, é verdade, desculpa. Versículo 25, então. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Até aqui. O que é que Paulo está explicando para eles? Paulo está explicando tudo que ele detalhou aos Colossenses. Ele está explicando que existe um Deus, que é criador, que mantém todas as coisas, e que sustenta todas as coisas. E que esse é o Deus que Paulo conhece, e que eles não conheciam. Então Paulo apresenta esse Deus. Chama-se o Deus soberano, o Deus de Paulo, né? E Paulo começa a dizer que esse é o Deus que fez o mundo funcionar, que Cristo faz o mundo funcionar, Ele é Senhor da história, o mundo não anda por si mesmo, mas depende de Cristo. Então Paulo está dizendo isso aqui, também lá em Atenas, ele está dizendo que nós existimos por conta dele, Ele criou todas as coisas, nele vivemos, nele nos movemos, então tudo está debaixo do controle e da provisão, dos cuidados de Cristo. Para a gente ter uma ideia mais próxima da gente, eu relatei alguns pontos o que seria essa subsistência, nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos, não é? E todas as coisas estão debaixo dos cuidados, da providência desse Deus. Algumas coisas que a gente pode pensar.
Primeiramente, nossos corações batem por causa de Cristo. Você já pensou isso? Só bate por causa de Cristo. Você está aqui respirando. Isso aí. Segundo ponto. Nós respiramos o ar de Cristo. Esse ar que você respira, nem o ar você tem direito dele. Quem tem o direito desse ar, esse oxigênio que você está usando, para que suas células estejam vivas, não te pertence, meu irmão, minha irmã. Isso é de Cristo. Nós comemos a comida de Cristo e bebemos a sua água. Se você tem água potável lá na sua casa, se você tem comida na sua geladeira, que você vai fazer um bom almoço daqui a pouco para a sua família, ou vai comer em algum restaurante, não importa. Você vai comer a comida de Cristo. Seja carnívoro, herbívoro, seja onívoro, com um pouco de cada, você está comendo a comida de Cristo. Como é que tem? Agora tem um novo nome aí, não é? Antigamente eram os vegetarianos, agora é o vegano, né? Você é vegano por causa de Cristo. E em Romanos você estudou junto comigo que comendo ou não comendo, você está fazendo isso para Cristo. Tudo é para Ele, não é? O que mais? Nós moramos no mundo de Cristo, no país de Cristo, na cidade, no bairro, na casa que é de Cristo. Irmão, você não tem direito nem na casa que você mora. Você vai dizer, mas espera aí, eu comprei com o meu salário. Eu recebi uma herança e comprei aquela casa. Ou então estou pagando a prestação na habitação lá, no sistema de habitação. Não interessa. Tudo que existe no mundo é de Cristo. O banco é de Cristo. As instituições são de Cristo. As autoridades são de Cristo. Tudo existe por causa de Cristo. Que mais? Nós nos movemos e existimos pela vida de Cristo em nós. É Cristo que move o teu espírito, tua alma, tua mente, para você desejar fazer coisas. Você daqui a pouco vai programar, bom, eu vou almoçar na casa do papai e da mamãe, porque lá tem o macarrão da mama nesse fim de semana, eu vou lá comer. Ou coisa semelhante. Ou vou comer um churrasquinho na casa do vizinho, sei lá. Mas você se move, você existe, tudo isso por causa de Cristo. Cristo te move para isso. Nossa saúde e nossas doenças têm controle de Cristo. Nenhum vírus está fora do controle de Cristo. Nenhum vírus. Tudo está debaixo do domínio de Cristo. Agora, dentro da supremacia da pessoa da obra de Cristo, existe algo mais maravilhoso ainda para nós. É isso que eu gostaria de focar e encerrar. Quando Paulo diz que, de uma forma especial, Cristo é Senhor de um povo. Paulo começa a dizer que Deus Pai pegou um povo, Ele não pegou todo o povo que estava debaixo do império das trevas, não. Mas Ele pegou uma parte daquele povo que estava no império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. O que é que significa isso? Colossenses 1, 18 a 20. Jesus Cristo é Senhor da igreja, agora de uma maneira especial. Eu posso dizer, por exemplo, assim, eu como irmão em Cristo, eu como um irmão que congrega com todos os meus irmãos aqui, eu cuido de todos os meus irmãos e irmãs. Mas eu cuido de uma maneira especial de uma mocinha que está aqui, da minha esposa. O marido que não cuida de uma maneira especial da sua esposa, não devia nem de receber o nome de marido. Se ele não ama a esposa como Cristo amou a igreja, como Cristo amou a igreja? Se dando por ela, se oferecendo por ela, morrendo por ela. Ele é o marido que supre a sua esposa. Não há no universo alguém que tenha os olhos mais voltados, os olhos de Cristo mais voltados para um povo como a igreja. Assim, Paulo diz que os maridos amem a sua esposa da mesma maneira que Cristo amou. Se você, maridinho, não está cuidando da sua esposa dessa forma, aprenda com Jesus Cristo, meu irmão. Se ela não é o foco maior da sua atenção, abaixo de Cristo, é óbvio, tem alguma coisa errada. Você não está entendendo a Bíblia. Então, Cristo tem um foco sobre a sua igreja. Ele cuida do universo? Cuida. Ele cuida do coronavírus? Cuida. Ele cuida de tudo que existe no universo, dos animaizinhos, de toda a ecologia, que tem muita gente preocupada em preservar. Ele cuida, ele está cuidando.
Mas Ele está cuidando de uma forma especial da igreja, da sua esposa, da sua noiva. Ele cuida de uma forma especial. E diz aqui no versículo 18, voltando lá para Colossenses 1, que Ele é cabeça do corpo. O que significa ser cabeça do corpo da igreja? É que Ele manda. Ele que dá ordem à igreja, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Não é só isso. Isso é parte. Isso é parte. A igreja não fala sim senhor, sim senhor, sim senhor. A igreja fala assim, claro meu bem. Porque Ele a ama. O que Ele fez por ela, faz com que ela responda e diga, sim, claro que eu faço isso, para a tua glória. Eu faço isso porque eu te amo, porque o que você fez por mim não tem preço. Então a igreja se curva e diz, sim meu amado. Ela não fala sim senhor. A esposa não precisa falar sim senhor para o seu esposo. Ela tem que falar sim, eu faço em amor, eu faço em gratidão pelo que tu és para mim como meu cabeça. Aquele que me guia. Lembram-se da palavra primogênito? E agora Paulo vai dizer que ele é o primogênito de entre os mortos. Versículo 18. Por que primogênito de entre os mortos? Quer dizer que a morte dele foi a mais importante do mundo. E essa morte dele beneficiou quem? A igreja. A morte de Cristo não beneficiou toda a humanidade. Embora diz lá em Romanos 8, que a expectação da criação é a restauração dos filhos de Deus, porque a natureza criada está sujeita ao ser criado, ao ser humano, e quando isso tudo for resgatado e regenerado, no final das contas, a própria natureza vai explodir em adoração, porque aquele que sujeita a natureza, o homem, o ser humano, será uma nova criatura, de fato, plenamente nova criatura, e a natureza continuará existindo e louvando a Deus, submissa ao homem, agora o homem semelhante novamente a Cristo, o novo homem, a nova ordem será colocada, ou tudo será colocado de novo em ordem. Então ele é cabeça, que significa que cabeça, que ele está ligado ao corpo, ele governa o corpo, ele está ligado, ele tem intimidade com o corpo, ele cuida do corpo, ele é responsável pelo corpo, e ele como cabeça é o centro das decisões do corpo. O que o cabeça faz? O que a minha cabeça faz? Ela pensa para o bem do meu corpo. A minha mente, ela está treinada. Se nós pudéssemos usar um termo animal, né? O instinto da mente humana é se autopreservar, é se autocuidar. E como cabeça, a minha mente pensa nisso. Não tem jeito. Eu quero pensar mais nos outros do que em mim, mas alguma coisa ainda me chama para me autopreservar. E Deus fez assim. E Ele está usando esse tipo de analogia, que como cabeça do corpo. Veja, Ele fala cabeça do corpo. Ele tem um corpo que Ele cuida, Ele ama, Ele tem todo o seu foco, todo o seu carinho, todo o seu amor, toda a sua atenção, todo o seu cuidado como marido daquela mulher, Ele cuida dela. E Ele como primogênito de entre os mortos, então a sua morte como a morte maior de todas as mortes, é o único que venceu a morte, por isso ele é primogênito, ou seja, ele tem a autoridade. Lembram-se do termo primogênito? Ele detém a autoridade. Sobre o que agora? Sobre a morte. E essa morte é a favor de quem? Dos seus eleitos, somente dos seus eleitos. Então ele diz que é um foco especial, ele é senhor da igreja. Cabeça é o rei que se sacrifica pelo povo. Ele também é senhor da reconciliação, como diz um pouco mais para baixo, né? Ele nos reconciliou, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz, versículo 20 agora, pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. O termo reconciliar todas as coisas, Paulo obviamente não está falando de salvação universal, de redenção universal, mas ele está dizendo que aquela redenção vai afetar o mundo.
Quando Jesus verteu o sangue lá na cruz, e quando ele disse, está consumado, e ele então rende o seu espírito e morre, e em forma humana ali ele morre, a Bíblia relata que houve algo sobrenatural que aconteceu nos céus, os céus se enegreceram, as rochas se fenderam, e o universo todo tremeu diante daquela morte. Foi uma morte ímpar. Nunca ocorreu uma morte daquele tipo, porque naquele momento ele estava reconciliando consigo todas as coisas. Ele estava reconciliando, quer dizer, comprando para si todas as coisas. Assumindo, mostrando publicamente que através daquele ato, ele estava comprando o universo, não que não era dele, mas agora ele está mostrando para todo mundo, o universo é meu. O mundo treme diante da minha morte, mas eu voltarei. E ele voltou no terceiro dia, aleluia. Ele voltou para reinar para sempre. Por isso ele diz então, no final de Mateus 28, 18, ele diz, eu tenho toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. Senhor absoluto. Então, ele também é Senhor da reconciliação. Todas as coisas aqui, que em Efésios capítulo 1, versículo 10, depois você lê em casa, Paulo relata ali que todas as coisas, tanto no céu como na terra, convergiram em Cristo, ou seja, foram atraídas em Cristo. Todas as coisas, irmãos, isso é grande. Ele não está falando da igreja só, ele está falando de todas as coisas. O universo está sob Cristo, sobre os cuidados de Cristo. E ele então convergiram na plenitude dos tempos. O que seria a plenitude dos tempos? A plenitude dos tempos que diz lá em Efésios 1:10, quer dizer que Cristo inaugurou os últimos dias. O fim dos tempos já foi inaugurado. É a última parcelinha de tempo que falta para o mundo, como nós conhecemos hoje, existir. Já foi inaugurado por Cristo, quando Ele veio. E isso é a plenitude dos tempos. Cristo é a plenitude dos tempos. E Ele é aquele que tudo convergiu nele, como um grande imã que atraiu para Ele todas as coisas. Então Cristo comprou, reconciliou, Ele fez de novo. É uma nova ordem agora. A nova ordem já começou. Apesar de ainda não estar totalmente... Lembram-se do já e ainda não? Quer dizer, nós já estamos no reino do Filho do seu amor, porém ainda não desfrutando dele plenamente, né? Então um dia vai acontecer tudo isso. Toda essa restauração, o mundo novo, um novo mundo, né? Ele já fez, e um povo para ser sua propriedade particular, ele comprou. Esse povo vai fazer parte da nova ordem de Jesus Cristo, e só Ele. Terminando, como conclusão, eu gostaria que você lesse comigo, abra sua Bíblia, em Isaías, capítulo 52. Está aqui na tela, se você preferir ler aqui, tanto faz. Mas guarde esse texto. Use esse texto, olhando para aquilo que nós aprendemos hoje em Colossenses, e olhe esse texto, trazendo para você e para o teu Deus. E diga assim, olha lá, capítulo 52, versículo 7. Leiam comigo. Vocês querem ler lá o que está na tela? Pode ser. Leiam juntos. Vamos ler. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, do que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Guarde essa frasezinha no seu coração, meu irmão. O teu Deus reina. Esse Deus que nós estudamos aqui nessa noite, Jesus Cristo, reina. Não está dizendo que Ele reinou e nem que Ele reinará. Mas se você ler amanhã, ou se você ler esse mesmo texto daqui 100 anos, daqui 1000 anos, Ele reina. É o hoje eterno, constante, não é? Então o teu Deus reina para sempre. Isso deve trazer refrigério para o nosso coração.
Depois de tudo que nós vimos que ele é, você olha para esse texto e Isaías diz assim, o Espírito Santo usando Isaías, ele está querendo dizer assim, como é bom ouvir essas coisas. Quem é esse cara que fala essas coisas? São as pessoas que anunciam o Evangelho. As boas novas aqui é o Evangelho. E o que consiste o Evangelho? O Evangelho quer dizer assim, há salvação para você, ó povo de Deus. Né? A salvação existe. E alguém diz para Sião, e fala alto assim, o teu Deus reina. Não tenha medo, não temas. Por quê? Porque o teu Deus reina. Aquele que te salvou, aquele que te justificou, aquele que te criou, aquele que te dá luz, aquele que te dá ar para respirar, aquele que te dá água para beber, aquele que te dá comida para você comer, aquele que te deu uma casa para você morar, roupas para você vestir, cuidados que você nem imagina, aquele que deu a ciência, muita sabedoria para criar remédios para você, para criar um avião para você voar, um carro para você andar, para criar coisas e mais coisas que você nem imagina, um ar-condicionado na época de frio, um ventilador que seja, tudo é o teu Deus que está reinando sobre tudo isso, que cuida de você nos mínimos detalhes. Então não há uma expressão mais gloriosa, mais importante para o consolo do nosso coração do que lembrarmos, o nosso Deus reina. Acho que eu deixei para trás, não, deixei não. É isso aí. Tá, em primeiro lugar, primeira aplicação e encerrando, sem Cristo não há um final feliz. Pronto, não há um final feliz. Por isso que é evangelho, por isso que são boas novas. Boas novas quer dizer, há um final feliz. Por quê? Porque o teu Deus reina. Porque Ele te salvou, Ele vai cuidar de você. Mas agora não está nada feliz, a minha situação está difícil. Não importa, teu Deus reina e você terá um final feliz. Em Cristo, somente em Cristo. E sem Ele não há um final feliz. Então se você está em Cristo, bem-aventurado tu és. Você é feliz. Tome posse disso. Consola o teu coração. Levanta os teus joelhos trôpegos. Nós somos chamados a dizer assim para o nosso coração. Para a nossa alma, né? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Nós temos que pegar a nossa alma pelo colarinho e dizer para ela, não fique tão abatida assim. Levanta, porque o teu Deus reina. E você o louvará. Então, mas em Cristo nós somos o povo mais livre e feliz de todo o universo. Em Cristo nós temos paz com Deus. Não há algo mais maravilhoso do que ter paz com Deus. Você pode não ter paz com o marido, você pode não ter paz com a esposa, você pode não ter paz com os irmãos da igreja. Aliás, você deve buscar essa paz. Quero lembrar você que não é para ficar assim. Não é bom. Mas a maior paz que enche o nosso coração de paz é ter paz com Deus. O ser eterno que vai nos levar para a glória e nos fez herdeiros de algo que nós nem imaginamos a grandeza. Nós temos paz com Ele por meio de Cristo. Então essa é a paz que move todos os outros tipos de relacionamentos, de paz. Eu tenho paz com Deus, Ele me perdoou, Ele me aceitou, então agora eu posso aceitar meu irmão, eu posso perdoar meu irmão, eu posso restaurar os meus relacionamentos, eu posso reativar as amizades que eu quebrei por conta do meu coração amargurado, porque eu tenho paz com Deus. Então eu restauro tudo isso. O que é essas inimizades tolas aqui, sendo que eu tenho paz com o soberano do universo? Eu aplico isso na minha vida. Segundo lugar, ter um Salvador que reina sobre todo o universo garante a nossa salvação para sempre. Isso então nos dá a maior segurança e esperança do mundo. Queridos,
Não é porque você mudou de emprego, não é porque agora a tua empresa está indo de vento em popa, não é porque você ganhou uma boa herança, tem dinheiro no banco, tem saúde, você passou no teste do coronavírus e deu negativo, e porque tem um monte de coisa. Não é por essas coisas que nós nos satisfazemos. Não é por essas coisas. Mas é por saber que o nosso Salvador reina sobre o universo. Porque muitos de nós não estão tendo todas essas coisas. A nossa segurança não está baseada nas coisas que vemos aqui agora, que tocamos, que temos aqui agora nesse momento. Mas a nossa segurança está baseada no que Cristo conquistou por nós na cruz. Por sabermos que nós já fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso precisa encher o meu coração, o teu coração, de verdadeira esperança e de consolo para a minha alma abatida. Nós somos a única nação cujo rei é Senhor de tudo. Eu convido você, estude o Salmo 33, todo ele, e depois cante no final dele, né? Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Cante com o Senhor, cante para você, não é? Leia o Salmo 33. O Salmo 33 fala sobre as glórias desse Deus soberano, que reina e que tem um povo, e que Ele cuida desse povo. A sua providência está ali exposta, o salmista expõe de uma maneira tão poética, né, tão majestosa, e tão gostoso ler o Salmo 33, e depois você vê o finalzinho, que nós esperamos a misericórdia de Deus, não é? Porque Ele reina, Ele garante a sua misericórdia para nós. Nós temos essa convicção em nossos corações. Então, declare isso mais uma vez para você: o teu Deus reina. O teu Deus reina, meu querido, minha querida. Leve isso, leve essa boa nova. Seja um daqueles cujos pés levam formosos, que levam coisas boas, boas novas para outros. Leve essa verdade para outros. O teu Deus reina. Não adianta você querer inventar moda, ou querer dizer assim, não, você não vai perder o que você tem. Não, a tua saúde está garantida. Ou como alguns falsos profetas falam por aí, né? Eu vou profetizar aqui que sua família vai ser restaurada de hoje para amanhã. Você não pode prometer essas coisas. Mas o que você pode dizer para todos eles é: o teu Deus reina. Existe um Deus que reina. Ele está no controle de todas as coisas. Quer conhecer Ele? É o teu Deus desconhecido? Vem cá. Eu vou falar como Paulo falou. Eu conheço esse Deus. Eu vou te apresentar esse Deus para você. O nome dele é Jesus Cristo. E conta a história do nosso Redentor para ele. Amém? Deus nos ajude a sermos consolados e com o mesmo consolo, consolemos os outros que precisam de consolo. Em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, por estarmos aqui adorando o Senhor como Rei do Universo. E porque o Senhor nos apresentou Jesus Cristo, e Jesus Cristo nos revelou o Deus Pai. E por essa graciosa revelação que o Espírito nos aplicou, nós te louvamos, Senhor, e te adoramos, e declaramos que Tu reinas sobre todo o universo, ó Jesus Cristo. E no Teu nome nós pedimos que a mensagem consoladora do Evangelho, a mensagem consoladora da pessoa e da obra de Jesus Cristo possa atingir os corações de todos aqueles que estão quebrados, que estão amargurados, que estão ofendidos, que estão carentes de consolo, de cura, de restauração. Que o Senhor possa nos usar para levar essas boas novas, com pés que transmitem por todos os lugares onde passarmos as boas novas de Cristo. Ajuda-nos a não só sermos consolados, mas também sermos consoladores na obra do Teu Espírito em nós. É o que nós te pedimos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.